Minha querida, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você aceitar esse nosso convite. Deixa Deus te usar. A igreja é sua. Fica à vontade. Obrigada. Eu sou da Igreja Capaz do Senhor, amém? Glória a Deus. Louvo ao Senhor por estar aqui nessa noite. É uma alegria imensa estarmos aqui. Agradeço o convite, né? Obrigada, Késia, pastor Chalei, pastora Simone. É muito bom rever amigos, o William, a Dilson. Que o Senhor abençoe cada vez mais essa igreja, irmãos. Já estivemos aqui algumas vezes e é muito bom estar aqui, retornar aqui. Amém? Vamos ler um texto. A gente vai estar compartilhando aqui o que o Senhor colocou no meu coração, que está em Josué, capítulo 2. Glória a Deus. Eu estou com meu esposo, a minha melhor metade, e um prazer também estarmos aqui com a bênção dos nossos líderes, presbítero Mário, Joana, a qual tem nos abençoado ali, permitido caminhar com eles ali na sede. Aleluia. A palavra de Deus diz assim. Eu vou ler um texto, é um texto longo, irmão, mas eu preciso ler para que a gente possa entender o contexto do que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração hoje, amém? Então, vamos acompanhar aqui. Josué 2, a partir do versículo 1, diz assim. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vale do Jordão, e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido, repitam comigo, ouvido, que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes, ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, teu irmão e a toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar.
E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos engrandecer o teu nome mais uma vez, Pai. Estamos aqui nessa noite para te prestar o nosso culto, Pai. A nossa adoração, Senhor. Porque o Senhor é o Deus dos céus e da terra. Tu és o Senhor, Pai, que nos fez, que nos formou, que tem todo o controle nas suas mãos, Pai. Por mais que muitas das vezes, Senhor, venhamos a ver um caos ao nosso redor, Tu és o Deus que nunca perde o controle, Pai. Queremos te louvar tão somente pela Tua presença, pela Tua soberania, pela Tua fidelidade nas nossas vidas e por ter nos permitido, Pai, chegar cada um de nós aqui nesta noite para te cultuarmos. Por isso nós te rendemos graça. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz para produzir na nossa vida, Pai, aquilo que o Seu coração sonha para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abra o nosso entendimento, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor Deus, de agir nesta noite, Senhor. Em cada família aqui representada, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha agir, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós já a Ti, Senhor, te damos honra, glória e louvor por tudo que o Senhor há de fazer nesta noite, pelo que o Senhor já vem fazendo, Senhor. Oh, Deus, que todo espírito contrário à Tua vontade venha ser repreendido em nome de Jesus. Que tudo aquilo que porventura quiser roubar de nós, essa semente que o Senhor quer lançar hoje, Senhor, que ela venha ser repreendida, Pai, que essa semente, Senhor Deus, venha produzir fruto no momento certo, Pai. Toma, Senhor Deus, a minha vida, esse vaso de barro cheio de imperfeição, Pai, mas que o Teu Espírito Santo possa fluir através de mim, Pai, e que a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, que Tu tenha liberdade para que eu possa compartilhar, Senhor Deus, com os meus irmãos. É isso que eu te peço e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus, irmãos. Aleluia por essa palavra. Aqui nós vemos o relato de Raabe, uma prostituta, e que ela fazia parte de uma família. E nós estamos hoje num culto de família, né? E Raabe, a história que não conta, ela não tinha esposo, mas ela tinha pai, ela tinha irmãos. E, por esse contexto aqui dessa história, desse momento aqui que a Bíblia nos relata, Raabe, nesse momento, nesse contexto aqui, ela estava passando por uma situação de crise. Concordam comigo ou não? Né? Ou seja, ela estava vivendo num momento em que ela mesma aqui relatou que eles ouviam o que Deus havia feito e que o coração deles, ou seja, de tudo que eles ouviam, eles estavam quase que desmaiados. Né? O versículo fala isso. E Raabe, então, ela ouvindo tudo isso, e a gente fica, né, nós sabemos, todos nós aqui acredito que conhecemos essa história, Raabe não fazia parte do povo hebreu. E como que ela sabia isso? Né? Os textos, a Bíblia não é clara quanto à casa onde ela morava, como era, só fala que ela morava numa casa, mas os estudiosos acreditam que era uma hospedaria. E eu penso comigo, que ela ficou sabendo de tudo que acontecia, de tudo que vinha acontecendo com o povo hebreu, da saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a passagem do povo. Acredito eu que ela deveria morar numa hospedaria, e, a partir do momento que entravam ali, aquelas pessoas que estavam viajando, falavam. Isso me leva a pensar que Raabe era uma mulher que ela prestava atenção ao que estava acontecendo ao redor dela. E quando eu estava lendo essa passagem, na semana que a Kézia conversou comigo, eu comecei a orar, falando, Senhor, o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração? E eu fui orando, e até o dia que o Senhor me trouxe a essa passagem aqui. E Deus me trouxe alguns pontos que saltaram aos meus olhos, que eu apliquei, que eu já vi ali que o Senhor queria falar comigo, no sentido de que eu tenho que aplicar a minha vida, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesse momento. Né? A história de Raabe tem muito a nos ensinar. E uma das primeiras coisas que eu vejo na história de Raabe é que a condição de Raabe não permitiu que aquilo fosse um fator determinante para o que iria acontecer com a vida dela e com a vida da família dela.
Então, um primeiro ponto que eu tenho aqui é esse: independente das nossas origens, independente de onde nós viemos, independente de como foi o lar que nós fomos criados, isso não é condição determinante para aquilo que o Senhor ele quer fazer em nós, Ele quer fazer na nossa família e o que Ele quer fazer através de nós. Porque a gente vai ver pela história de Raabe, e no final a gente vai estar falando isso, Raabe, ela com a atitude certa, ela estando no momento certo, ela prestando atenção e tendo as atitudes que ela deveria fazer no tempo certo, ela fez com que toda a história dela fosse mudada. Porque, imagina comigo, ser prostituta não era uma situação que eu acredito que cada um de nós aqui gostaríamos de viver, né? Mas era o que, naquele momento, ela vivia. Mas isso não foi fator predominante para que, na vida dela, isso fosse como se fosse um julgamento e que a vida inteira, ou seja, ela teria que morrer como prostituta. Então, a primeira palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é: independente de onde você e eu viemos, isso não vai determinar o nosso futuro. Isso não vai determinar o nosso final. Por mais que o inimigo, muitas das vezes, porque o inimigo ele é acusador e muitas das vezes ele traz aos nossos pensamentos algo que muitas das vezes pode nos querer nos colocar para baixo, e a Bíblia nos ensina que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança, que a palavra do Senhor liberada todas as vezes, através desse altar, para liberar a sua vida, que ela seja o fator preponderante para determinar qual o futuro da sua casa, da sua família. Amém? Em nome de Jesus. E um dos pontos que eu fiquei me questionando, orando, né, lendo e meditando, o que foi, então, as condições que se colocaram aqui, quais as atitudes que Raabe teve para que a família dela, então, tivesse o final e que fosse salva, porque a gente vai ler mais à frente daqui a pouco que ela e toda a família dela foi salva. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Raabe ouviu. E uma primeira pergunta que eu quero deixar para os irmãos, e foi o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração enquanto eu meditava nessa palavra: Marilza, o que você tem feito com o que você tem escutado, com o que você tem ouvido? Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Estamos aí a uma pandemia que já está durando aí 2 anos. Cada um de nós aqui, ou se não viveu dentro do seu próprio lar algum tipo de interferência que essa pandemia pode ter trago, com certeza conhece alguém que passou e que esteja vivendo ou que passou dificuldade por conta das consequências que essa pandemia trouxe: desemprego, doença, perdas. Então, hoje nós estamos não vivendo o que Raabe viveu naquela época, mas também muitos de nós, muitas das nossas famílias hoje, estamos vivendo também um momento de crise. Agora, o que eu ouço, dependendo de como eu ouço, isso pode determinar a forma como eu vou passar por essa crise e se isso vai ter o poder de me paralisar ou se isso vai fazer com que eu continue caminhando. E o que o Senhor quer é que nós continuemos caminhando, porque o Senhor, Ele é tudo na nossa vida. E quando nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança nele, por mais que os nossos ouvidos venham ouvir notícias que venham nos atemorizar, nos deixar perplexos, quase, eu digo quase, que desfalecidos, isso não pode nos paralisar, porque é aí que entra a nossa fé, é aí que entra a nossa convicção, é aí que entra a certeza do Deus a quem nós servimos. E Raabe, ela não se deixou levar por aquilo. O mais interessante é que, se a gente for olhar aqui no versículo 10 e 11, no 9, diz assim: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as terras do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. E uma pergunta que eu queria deixar aqui para nós, para a nossa meditação, eu acredito aqui que cada família aqui, hoje, está vivendo um momento de um desafio, né?
Nós temos os nossos desafios cotidianos do nosso dia a dia normal como família, né? A família é uma instituição que foi criada por Deus, nasceu no coração de Deus. E como sendo o primeiro projeto que Deus criou, como que a família ela tem sofrido a cada dia, nós vamos percebendo isso, os ataques do inimigo contra a nossa família para nos desestabilizar. E acontece que, na realidade, esses desafios que a gente vai passando no nosso dia a dia é que, muitas das vezes, faz com que a gente venha quase que abrir mão da nossa família. Eu vou falar algo aqui que eu acredito que eu não tenho medo de errar. A gente ali com o presbítero Mário e Joana, a gente trabalhando com casais, antes de estar ali na sede, a gente congregava na congregação Ebenezer. E uma coisa eu vou falar para os irmãos, a maioria das famílias onde há o divórcio, onde há uma separação, muitas das vezes não é por conta de uma traição, é por conta dos desafios que se aparecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde a gente não consegue ter aquele ajuste, a gente não consegue ter aquele entendimento para a gente poder caminhar e vencer esses desafios. E eles vão estar na nossa vida todos os dias, não adianta. A gente vive vencendo de etapa em etapa como família, irmãos. A gente vive hoje, tem um desafio hoje, vence, amanhã vem outro, e vem outro, e vem outro. Só que isso não pode ter o prazer para nos paralisar, para nos fazer desistir, para nos desanimar. E Raabe, ou seja, se aqui na palavra está dizendo que em ninguém mais ânimo algum, é em ninguém. Só que eu vejo que Raabe, nela não faltou ânimo. Ou seja, ela continuou e ela acreditou. E ela ela não fazia parte do povo hebreu. Ela acreditou em Deus por aquilo que ela ouviu. Olha que coisa interessante, que coisa linda. Muitas das vezes, nós, que estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, frente a alguns desafios que a gente passa, a gente quase que desfalece na fé, a gente desacredita, a gente, às vezes, pergunta a Deus. Eu lembro que uma vez eu passei por uma luta tão grande, mas tão grande, que eu me peguei um dia, ajoelhado, orando, eu falei, olha a pergunta que eu fiz, né, sem pé, sem cabeça. Deus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Como se Deus fosse aquele, né, que tivesse algum momento que ele fechasse os olhos. Mas, muitas das vezes, o nosso sofrimento, a nossa luta é tão grande que, muitas das vezes, se a gente não prestar atenção, a gente quase que acaba realmente esquecendo de quem é Deus na nossa vida. E Raabe, ela não era uma pessoa que professava fé cristã, mas ouviu e creu, acreditou e teve fé. E esse acreditar e esse ter fé levou a ela ter uma atitude, ou seja, no momento certo, quando aqueles espias entraram na casa dela, ou naquela hospedaria onde ela estava, ela se levantou. E aqui eu tenho uma outra, digamos assim, um outro ponto, um outro toque do Espírito Santo para nossas vidas. É que, dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente tem que ter o momento certo para a gente se levantar. E, às vezes, a gente perde esse momento. E é isso que nós temos que ficar atento. As dificuldades vão vir, lutas vão surgir. Nós somos seres humanos. Tem hora que nós vamos chorar, vamos. Tem hora que nós vamos ficar tristes, vamos. Mas isso não tem que ser o fator dominante que vai fazer com que a gente continue nesse estágio. A gente vê lá em Neemias que, quando ele ouviu que chegou a notícia para ele sobre a queda dos muros que estavam em ruínas, a própria palavra vai dizer que Neemias sentou e chorou. Só que ele sentou e chorou por um determinado momento. Depois ele se levantou. Então, o que você, o que nós vivemos no nosso desafio, nós podemos ter o nosso momento, sim, de chorar, de se lamentar, de ficarmos tristes. Mas isso tem que ter um basta, a gente não pode continuar. Nós temos que nos levantar. Se Raabe aqui ela não tivesse tomado a atitude de se levantar, ou seja, as notícias estavam chegando, ela mesmo disse para os espias, ela tinha a convicção que Deus já tinha dado aquela terra para eles. Então, ou seja, ela já tinha essa noção. Ela tinha dois caminhos: chorar, sentar, se lamentar, ficar, fugir, ir para outro lugar. Mas ela resolveu se levantar. Ela resolveu tomar uma posição. E ela lutou pela família dela. Amém? E a condição dela não fez com que ela olhasse, ó céus, ó vida, eu não tenho condições, eu sou uma prostituta. Não. Muito pelo contrário, ela se levantou e ela teve
atitude. E eu vejo isso aqui. E um outro fator que eu vejo aqui, e aí é algo interessante que eu quero refletir comigo e contigo hoje, que foi o que Deus falou muito forte ao meu coração. Versículo 18 diz assim: ela foi, conversou com os espias, então, falaram que iria, a família dela seria salva, e falou com ela, deu a instrução para ela pegar e colocar um fio de escarlata na janela. E ela obedeceu. Só que os espias falou para ela o seguinte: se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Algo que eu vejo aqui que Deus saltou aos meus olhos, ao meu coração. A ordem dos espias é que eles estivessem juntos. A condição para que a família dela fosse salva, eles deveriam estar juntos. Eles não poderiam estar separados. Agora, olha que interessante. Aqui não vem dizendo, os espias não falaram, olha, tal dia, vamos chutar uma data aqui, dia 20 de janeiro, nós vamos voltar, você coloca um fio de escarlata na janela e aí a sua família vai ser salva. Não tem aqui, ele não falou quando viria, eles não falaram. Isso, para mim, fala de tempo. Ou seja, eles obedeceram, ela obedeceu, e ela tinha que estar com a família junto, dentro de casa. E aí Deus me traz ao coração uma outra família também, que, passando por um momento também de crise, Noé, quando foi instruído a construir a arca, ele pegou a família, a ordem foi, pega a tua família e entra na arca. Para que a família de Noé fosse salvo, ninguém poderia estar fora. Quem estivesse fora iria morrer. Mas eles teriam que estar juntos. Irmãos, eu acho que hoje o maior desafio para nós, enquanto família, nós temos vivido hoje um momento onde a tecnologia, onde tudo tem nos roubado tempo. E a gente tem perdido tempo, a gente tem aberto mão do tempo de ficar com a família, do tempo de nos dedicarmos à nossa família e de, principalmente, aguardar o tempo de Deus. Hoje de manhã, quando o pastor Jaime ministrou a palavra, eu louvei e agradeci ao Senhor, porque foi uma confirmação da palavra que eu estaria ministrando aqui hoje à noite. E eu sugiro aos irmãos que depois peguem a ministração e ouçam. E ele falou sobre o tempo, exatamente aguardar esse tempo. E muito de nós estamos perdendo as promessas de Deus, deixando de cumprir as promessas, abrindo mão para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, porque a gente não quer esperar. E com isso, ou seja, a ansiedade, e a gente vive num mundo que cada vez nós somos levados a viver uma vida de ansiedade. O mundo que está vivendo hoje, eu não sei se os irmãos têm essa percepção, por exemplo, o ano está acabando. Parece que foi ontem que nós rompemos, saímos do ano de 2020 para 2021. Se falar que nós estamos há 2 anos numa pandemia, 2 anos são mais de 700 dias. São muitos dias. Só que a gente for parar para analisar, a sensação é que essa pandemia começou ontem. Isso mostra o quão rápido a vida está sendo. Então, isso é algo muito importante que nós temos que pensar, e a gente não pode abrir mão disso. Então, eu aprendo com essa passagem aqui de Raabe que, primeiro, nós não podemos abrir mão da nossa família. E, muitas das vezes, irmãos, a luta é tão grande, a dificuldade tem sido tão grande, a dor tem sido tão grande, que, às vezes, a gente perde a esperança. Eu lembro uma vez eu conversando com uma mãe, uma vizinha minha, o filho dela adolescente, e ela era obreira na casa do Senhor, e um dia, conversando com ela, ela virou para mim e falou assim: Marilza, eu já desisti do Felipe. Ou seja, como pode uma mãe desistir de um filho? Mas porque a luta estava tão grande que ela, naquele momento, ela não estava mais aguentando. E nós passamos por isso. Mas eu aprendo com Raabe aqui, quando os espias deram essa ordem, que era para ela estar com a família dentro de casa, que o tempo é importante. Então, nós devemos pedir ao Senhor que nos faça entender esse tempo. Se está demorando
acontecer aquilo que nós temos pedido ao Senhor, colocado diante do Senhor, quantos de nós estamos vendo famílias que estão passando por problemas, por dificuldades, desemprego, filhos que estão nas drogas? Isso é algo, irmãos, que a gente ouve falar todos os dias. É algo presente na sociedade. E o diabo, cada vez mais, ele quer trabalhar contra as nossas famílias, porque ele sabe que a base para uma sociedade mais ajustada começa dentro da nossa família, começa dentro da nossa casa. E fazendo com que a gente venha desistir da nossa família, a gente está deixando a nossa família largada ao poder do inimigo. Então, o tempo, a gente tem que pedir muito ao Senhor: Senhor, me ajuda a entender o seu tempo. E entender que eu tenho que estar junto. Junto fala de unidade, fala de concordância, fala de estarmos atentos à necessidade do outro. E hoje, com essa dificuldade que nós temos de tempo, de trabalho, de que é uma correria, a gente tem tanta coisa para fazer, tanto desafio, a gente quase que tem deixado de lado a família por conta desses afazeres, de tudo que a gente tem que fazer. Eu tenho horas que o pensamento está tão agitado e eu paro e falo: Senhor, desacelera os meus pensamentos. E, às vezes, a gente tem, naquela ansiedade pelo dia a dia, porque é tanta coisa para fazer, e você vê o dia passando, correndo. E eu falo: Senhor, desacelera, aquieta os meus pensamentos, aquieta a minha alma. E a gente tem que passar a fazer isso, a gente tem que entender isso. O Senhor tem um propósito para a nossa família, para mim, para a tua família. Raabe, com a atitude que ela teve, Deus foi fiel à família de Raabe, salvou toda a família de Raabe. O que Deus quer fazer é salvar a minha e a tua família. E, tirando o lado dos desafios que nós temos no dia a dia, vamos olhar para o futuro. Jesus está às portas. Ele vai voltar, ele está voltando. E ele não quer que nenhum de nós se perca, que nenhum da nossa família se perca. Então, isso me diz que eu tenho que estar atento, assim como Raabe. Ela esteve aqui atenta porque ela não sabia quando é que os espias iriam voltar, e ela pendurou aquele fio, ela tinha que ficar ali aguardando. Eu acredito que todos os dias, o coração dela, quando ela acordava, ela devia se perguntar: será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Um dia findava, não via, quando via outro dia, ela devia ficar: será que é hoje? Então, ela tinha que administrar a ansiedade dela, administrar para que todos estivessem ali dentro, porque quem estivesse fora ia se perder. Então, olha a responsabilidade que ali, naquele momento, estava sobre a vida dela. E é essa responsabilidade que nós temos, porque Jesus está à porta. Nós estamos a cada dia, cada vez mais, a gente se pergunta: Senhor, é hoje que o Senhor vai voltar? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E nesse aguardo, nisso que a gente está aguardando, ansiando pela volta do Senhor, a gente se pergunta: Senhor, é amanhã? A gente está vendo o mundo sofrendo, o mundo carecendo cada vez mais. A gente vê o amor se esfriando. E a gente pergunta: Senhor, é hoje? Só que nós temos que ter cuidado para que nisso que a gente venha estar atento às adversidades que vêm acontecendo ao nosso redor, a gente não perca o dia da volta do Senhor Jesus. A Bíblia conta sobre a parábola das 10 virgens. Isso fala para mim, fala para cada um de nós, sobre a atenção que nós temos, a preocupação que nós temos, porque o noivo vai voltar. E as nossas lamparinas têm que estar cheias. Elas não podem estar vazias. E como nós estamos fazendo isso, como nós estamos conduzindo a nossa vida na oração, no jejum, ou a gente tem se preocupado com as notícias, a gente tem se preocupado com as adversidades do dia a dia, a gente muitas das vezes deixa de orar, a gente deixa de jejuar, a gente deixa de buscar, porque o tempo é tão corrido. Mas eu aprendo com a atitude de Raabe que eu tenho que ter essa administração, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter esse zelo, eu tenho que ter, principalmente, a perseverança de aguardar o tempo do Senhor. Quer seja para as atitudes, para os desafios que eu tenho que tomar. Eu e meu esposo, agora mesmo, a gente estava passando por um momento que a gente tinha que tomar uma decisão. E aí, vamos tomar, não vamos, o que vamos fazer? E nós ficamos orando, irmãos, vários meses orando. Fizemos um propósito de levantar de madrugada, 3 horas da madrugada, para que o Senhor viesse nos direcionar se era para tomarmos aquela decisão ou não. E pedimos confirmação do Senhor.
E eu olho para trás, analisando a nossa vida, quantas bênçãos nós deixamos de ter, de receber do Senhor, porque muitas das vezes não havia essa conformidade, essa unidade de nós pararmos, sentarmos, porque ele trabalhando, eu trabalhando, na correria do dia a dia, os filhos pequenos, e muita agitação, muita atividade, e a gente, então, não conseguia parar para colocar um objetivo. Raabe, ela me ensina o seguinte, eles tinham um objetivo ali, o objetivo dela era salvar a família dela. Então, que o nosso objetivo, todos os objetivos que nós estamos colocando diante do Senhor, que a gente não venha perder com as lutas do dia a dia, que a gente não venha perder o foco, a visão, que a gente não venha se deixar levar por essas dificuldades. Eu não sei qual o desafio que você tem enfrentado. Eu não sei, eu não te conheço. Mas uma coisa eu sei, que cada um de nós aqui tem um Deus que nós servimos, que Ele conhece a cada um de nós na sua individualidade. E na individualidade de cada um, Deus trabalha de uma forma diferente. O tempo para mim vai ser um, o tempo para você vai ser outro, porque Deus ele sabe do que cada um de nós precisamos. Muitas das vezes, a luta às vezes demora um pouquinho, porque Deus está querendo nos moldar, Ele está querendo nos forjar, Ele está querendo desenvolver em nós o caráter que Ele quer. Então, irmãos, que a luta, que as adversidades do dia a dia, que isso não venha fazer com que nós venhamos perder essa visão de que Deus ele está nos guardando. E de que, no tempo certo, assim como os espias fizeram uma promessa para Raabe e falaram que voltariam, e ela aguardou, que assim nós também possamos continuar aguardando, tendo a certeza que, se você tem uma promessa na tua vida, se Deus te disse, Ele vai cumprir. Aguarde o tempo de Deus, não se precipite. Se Raabe parasse para pensar que hoje não chegou, não, pode sair, vamos dar uma voltinha, vamos no shopping. E se os espias chegassem naquele momento? Algum delas ficar, ou o pai, ou a mãe, ou os irmãos poderiam ficar. Então, que nós tenhamos essa percepção, que a gente possa entender esse tempo de Deus, que nós não venhamos tomar atitudes precipitadas, que a luta não venha ofuscar de nós o brilho da promessa de que Jesus vai voltar e que a gente tem uma promessa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você tenha isso em mente, convicto, irmãos. Não perca isso. Não perca jamais, não perca. Eu e meu esposo, nós passamos por uma luta, acho que foi a luta mais difícil que nós tivemos, quando o nosso filho se desviou dos caminhos do Senhor com 17 anos. Irmãos, mas nós choramos. E eu acho que não existe luta maior do que essa de você ver um filho. O meu maior desespero era, Senhor, se o Senhor voltar e o meu filho ficar, como vai ser? Mas a cada dia que eu sentia que as forças estavam indo embora, e a gente trabalhava com família quando ele se desviou. Quantas vezes eu falei, Luiz, vamos parar, eu não quero mais trabalhar. E o pastor Alex foi uma pessoa muito que nos ajudou na nossa caminhada. E eu falava, Senhor, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma promessa e vai se cumprir. Meu filho tem uma promessa na vida dele, tem um chamado de Deus na vida dele. E demoraram 7 anos até que ele retomasse para os caminhos do Senhor. Foram 7 anos chorando, mas acreditando que o Senhor ele era fiel e que a promessa que Deus tinha feito ia se cumprir. Então, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual o desafio que você tem vivido, o que a sua casa hoje tem passado, mas não deixe que isso venha tirar o brilho da certeza do Deus a quem você serve. Peça ao Senhor que te ajude a esperar o tempo de Deus. E no tempo de Deus, a promessa do Senhor há de se cumprir na sua vida. Por mais difícil que esteja, a fé é justamente a certeza daquilo que a gente não vê. A gente tem acompanhado um casal que está passando por uma dificuldade e ela já está desistindo. E eu falei, minha amiga, não desista, continue, o Senhor é contigo. O Senhor vai restaurar o seu lar. O Senhor vai restaurar o seu lar, eu creio. Ela, não, eu creio, mas eu não estou vendo a forma como Deus vai fazer. A gente não tem que ver.
A gente não tem que ver, se eu quero ver o que Deus vai fazer, eu estou querendo ver com os meus olhos humanos. E a fé eu olho pelos olhos espirituais. E muitas das vezes é esse problema. Por isso que a gente não recebe, porque a gente está querendo ver e tentar adivinhar a forma que Deus vai trabalhar. Deixa Deus ser Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós não temos que tentar descobrir como Deus vai fazer. Deus não trabalha com uma matemática perfeita, 2 e 2 são 4. Deus faz justamente, completamente diferente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, para Ele provar que Ele é Deus. Se não, seria muito fácil, a gente tentaria, a gente descobriria como vai ser feito. E aí é que está a maravilha do milagre. Porque só é milagre porque é algo impossível para nós fazermos. E é isso que nós temos que acreditar. Agora, algo também que eu aprendo também são com esses espias. Esses espias, eles estavam ali numa missão. Ou seja, aquele povo tinha saído do Egito e eles estavam caminhando para a Terra Prometida. E eles tiveram desafios no longo do caminho, né? Quantos desafios eles passaram? Mas, mesmo nesses desafios, os espias pararam ali, naquela casa ou naquela hospedaria, e eles tinham a missão, que era espiar a terra. Mas, mesmo com a missão deles, eles não perderam a oportunidade de salvar uma família. Isso mostra para mim e para você, nós estamos aqui na terra, nós estamos caminhando em busca da terra prometida, nós estamos aguardando a volta do Senhor. Mas isso não pode fazer com que a gente não venha se colocar à disposição do Senhor para trabalhar, para salvar famílias, salvar pessoas. E eu vejo que, muitas das vezes, irmãos, sem medo de errar, as adversidades do dia a dia faz com que a gente, às vezes, deixe de olhar para quem está do nosso lado, para aquele que está passando por uma dificuldade, aquele que está passando por uma adversidade, e que, às vezes, muitas das vezes, a gente perde o tempo de Deus de trazer uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de fé, que muitas das vezes é o que falta para aquela pessoa se levantar e continuar acreditando que Deus é Deus. Que a gente possa agir como aqueles espias também, que a gente possa ter a atitude de Raabe, de crer, acreditar, de buscar, mas que a gente possa, ainda em meio às nossas lutas, aos nossos desafios enquanto estamos caminhando aqui nessa terra, que a gente possa entender que nós estamos aqui, mas que a gente, mesmo assim, muitas das vezes sem força, Deus ainda quer me usar, quer te usar, para que nós possamos ser bênção para esse mundo que está perdido, que a cada dia mais caminha nos seus deleites e cada dia mais vem profanando o nome do Senhor. Deus conta comigo e contigo que estamos aqui hoje. Então, que a gente possa pedir ao Senhor, Senhor, me dá a percepção do tempo, para que eu possa falar no momento certo, para que eu possa estar com os olhos e os ouvidos sensíveis, para que eu possa perceber aquele que está do meu lado, muitas das vezes, num ônibus, num banco, num trabalho, na faculdade, na igreja. Quantos de nós, às vezes, sentamos e não sabemos o que o nosso irmão está passando? Então, que a gente possa ter essa percepção, porque tem horas que a gente olha para o lado, cadê o irmão? Meu Deus, o irmão não está mais. A luta foi tão grande para ele que ele não conseguiu caminhar. Será que eu não falhei com aquele irmão? Será que muitas das vezes ele não estava do meu lado e eu não percebi que a luta dele estava tão grande e eu não estendi a mão para poder caminhar com ele? Será que muitas das vezes eu não estou tão perdida dentro das minhas lutas, das minhas dificuldades, que às vezes eu esqueço de olhar para o meu irmão? Uma coisa eu sei, tenho certeza e vivi isso. Enquanto nós estamos cuidando daquilo que é do Senhor, o Senhor está cuidando de mim e de você. Não perca essa percepção. Você não está perdendo tempo. Eu lembro uma vez que eu estava envolvida no trabalho, uma questão muito grande, e aí uma pessoa estava passando por uma dificuldade e veio aquela percepção na hora. Eu falei, não, mas eu estou com tanto trabalho agora, não dá para eu fazer isso. O Espírito Santo falou e eu parei. Falei, não, nada é mais importante. Eu tenho que parar, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos desafios do dia a dia, e eu tenho que trazer uma palavra. E essa palavra, muitas das vezes, aquilo que você acha que foi tão insignificante, mas foi justamente aquela palavra que vai fazer com que aquela pessoa vá caminhar mais um pouquinho. Então, é essa palavra que eu queria e que o Senhor compartilhou no meu coração para compartilhar com todos vocês. Raabe,
Nós vamos ler aqui nos versículos mais à frente, aqui de Josué, no capítulo 6, versículo 22, diz assim: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Imagina, irmãos, olha quanta gente que tinha dentro daquela casa. Pai, a mãe, os irmãos, parentela. Devia ter muita gente ali. Isso tem muitas vezes, fala para a gente de confusão, né? De pensamentos, cada um com uma ideia. Mas, mesmo assim, eles conseguiram se ajustar e permaneceram juntos, aguardando o tempo da volta dos espias. E porque eles aguardaram esse tempo juntos, unidos, por mais que muitas das vezes a linguagem, a comunicação fosse prejudicada, mas eles conseguiram se ajustar para esperar que aquele dia acontecesse. E esse dia chegou. E aí o 25 diz: Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. E aí o mais interessante, a gente vai ver aqui, em Hebreus, aleluia, glória ao Senhor. Ah, Senhor, aleluia. Hebreus 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Glórias ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos ser obedientes, irmãos. A desobediência à palavra do Senhor está algo que, muitas das vezes, a gente não percebe, mas ela entra sorrateiramente nas nossas vidas. Quando nós ouvimos, muitas das vezes, uma palavra e a gente não obedece, a gente está sendo desobediente ao Senhor. Quando o Senhor fala para mim, Marilza, espere, eu não espero, eu estou sendo desobediente. E aí, então, eu perco a bênção do Senhor. E a gente vai ver que Deus fez algo tão maravilhoso na vida de Raabe, que ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que o Senhor fez. Uma prostituta. O que a gente poderia pensar, né? O que uma prostituta teria a oferecer, né? Mas ela entrou na genealogia de Jesus. Ou seja, Deus pegou algo tão incapaz e tornou em algo tão maravilhoso, modificou completamente a vida daquela mulher. E é isso que Deus quer fazer na minha casa, na sua casa. Isso que Deus quer fazer na minha família e na sua família. Aquilo que você pensa que é algo impossível, aquilo que você pensa que é improvável, é isso que o Senhor vai pegar e vai fazer diferente para glorificar e exaltar o nome dEle. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Que o Espírito Santo de Deus possa, aquilo que eu não consegui trazer ao coração, elucidar, mas que o Espírito Santo de Deus ele possa, com você em casa, quando estiver deitado, que o Espírito Santo possa ainda completar essa palavra e trazer essa palavra ao seu coração. Que nos momentos de dificuldade, no momento que você tiver que tomar uma decisão, você lembre de Raabe, que você lembre que você tem que ficar aguardando o tempo, que você lembre que você tem que esperar em Deus o tempo certo e, principalmente, que você tem que estar junto, que você tem que estar próximo, que você tem que estar junto com a sua família. Por mais que sua família seja alguém, tenha alguém que lhe traga dor de cabeça, que lhe traga, muitas das vezes, motivos para chorar, creia que Deus ele pode mudar esse quadro. E o maior interesse dele é mudar isso, e glorificar e exaltar o nome dele através da sua casa. Aleluia. Eu não sei quais desafios você tem, se você tem algo que você quer colocar diante do Senhor hoje, como se é um desafio que você tem enfrentado dentro da sua família. Se você quiser vir ao altar, você tem liberdade para poder ficar aqui, ajoelhar, colocar diante do Senhor. Senhor, eu tenho esse desafio na minha família. Eu estou com dificuldade de vencer esse desafio. Se você quiser colocar diante do altar do Senhor, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode, Senhor Deus, mudar esse quadro hoje.
Eu sei que o Senhor pode trazer à existência aquilo que os meus olhos não conseguem ver. Mas o Senhor, Pai, na sua infinita grandeza, misericórdia, o Senhor, Deus, o Senhor vai mudar. Então, em nome de Jesus, coloque diante do altar do Senhor o desafio que você tem vivido na sua família. Irmãos, eu lembro quando meu filho estava desviado, quantas vezes eu vim ao altar do Senhor, representando a vida dele, eu falava, Senhor, eu estou colocando aqui o Pedro nas tuas mãos, porque eu sei que desse altar sai vida, eu sei que desse altar sai palavra que liberta, que cura, que salva. Não é a pessoa que está falando, mas é o Espírito Santo de Deus e que fala e que traz essa convicção. E quantas vezes eu vinha chorando, eu falava, Senhor, eu estou vindo, recorrendo ao único que pode fazer essa diferença, ao único que pode trazer, Senhor Deus, o meu filho de volta. E foram muitas e muitas e muitas vezes. Eu trazia, colocava ele aos pés do Senhor, e eu acreditava, Senhor, vai acontecer, o Senhor vai trazer, e o Senhor trouxe. Então, que o Senhor, Ele possa trazer a você a certeza de aquilo que você tem na sua casa vivido, que tem te feito chorar, que tem feito você ficar triste, que você precisa de um socorro, que você precisa de um cuidado de Deus, que o Senhor, Ele venha trazer, que o Senhor venha hoje trazer a você a certeza de que o Senhor, no tempo certo, Ele vai te trazer essa resposta. Não se precipite, em nome de Jesus. Eu queria convidar o presbítero Mário para estar fazendo essa oração aqui por cada um de nós. Apresentando as nossas famílias, eu apresentar a minha família também, irmãos. Eu tenho desafios, né? Os desafios do nosso dia a dia que se aparecem. E eu costumo sempre falar, Senhor, até os desafios que ainda vão vir, Pai, eu quero colocar diante do Senhor. Porque só com a Tua força é que a gente vai conseguir vencer, que nós vamos conseguir vencer. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós nessa manhã. Que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor entre com porção daquilo que você precisa. A porção de fé, a porção de saúde, a porção de salvação, a porção de libertação, que ela venha sobre a sua casa hoje, sobre a casa sobre a sua família, sobre todos os seus. E que você saia daqui com essa convicção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez é muito bom estar de volta a essa casa, que nós temos um carinho muito especial por ela, e falar de família realmente é uma coisa que nos engrandece muito, né? Porque o projeto, como a Marisa falou, o projeto de Deus, né? Para as nossas vidas. Quero pedir aos irmãos, vamos estender as mãos, né? Para essas pessoas, para os irmãos e as irmãs que vieram aqui à frente. Se tiver mais alguém que sentiu no coração, está com desejo de orar por um filho desviado, por um parente, um ente querido, qualquer um, algum problema que vocês tiveram, se esse ano de 2021 não foi bom, coloca no seu coração, queridos, que 2022 vai ser um ano diferente na vida de vocês. Se vocês não conquistarem, se vocês não tiverem a vitória esse ano, como foi falado aqui pela pregadora, o tempo é do Senhor. Se o tempo não foi 2021, pode ter certeza, vai ser 2022. Amém? Deus abençoe cada família aqui representada nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai, aqui está, Senhor, essas vidas prostradas aos seus pés, Senhor, no teu altar, Deus, clamando a Ti por um milagre, Deus. Senhor, nós não sabemos, nós não conhecemos, mas Tu sabes, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes o que se passa na vida de cada um deles, Senhor. Por isso, nesse momento, eu clamo a Ti, Senhor. Toma em Tuas mãos cada vida, cada problema, Senhor, e traga o Teu milagre, Senhor. Abençoa, Deus. Dê um ano novo, Senhor, de bênção, de vitória, de milagre na vida de cada um, Senhor. Oh, Deus amado, Pai querido, no nome santo de Jesus, Senhor, como Teu filho, como Teu servo, Senhor, como Teu profeta aqui na terra, Senhor, eu profetizo, Senhor, a vitória da vida dos Teus filhos, dos Teus servos, Senhor, no nome santo de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos nessa noite, Deus. Amém. Sei que Amém. não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar.